voltamos aqui, mais um bloco. Agora, o tema do nosso bloco vai ser indiciamento. Então, o tema desse nosso bloco será indiciamento. E o que eu vou entender como indiciamento? Indiciamento é o ato de atribuir a alguém a autoria de determinada infração penal. Então, quando eu falo em indiciamento, indiciamento é o ato de atribuir a alguém a autoria de determinada infração penal. E com a Lei 12.830 de 2013, que é a lei que dispõe sobre a investigação, sobre a condução do delegado de polícia, o indiciamento ganhou agora uma previsão infraconstitucional. A figura do indiciamento, ela não tinha uma previsão infraconstitucional. Tratava-se ali de um ato que ocorria com o desenrolar daquela investigação. E ao final, ou então até mesmo a depender no início, quando há ali a prisão em flagrante, ocorria o indiciamento, que é o ato de atribuir a alguém a autoria de determinada infração penal. Então seria ali uma consequência lógica da investigação. Não tinha ali uma previsão constitucional, ou então até mesmo infraconstitucional, não havia ali, melhor dizendo, uma previsão legal a respeito desse ato. E atualmente sim, digamos, desde 2013, temos aqui a figura do indiciamento prevista no parágrafo 6º do artigo 2º da Lei 12.830 de 2013. Vamos à leitura desse parágrafo, do artigo 2º e, consequentemente, seu parágrafo 6º. Olha o que ele fala. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídicas, essenciais e exclusivas de Estado. Parágrafo 6º. O indiciamento, friso aí com vocês, ato privativo do delegado de polícia, dar-se-á aí por ato fundamentado mediante análise técnica jurídica do fato que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. Então, o indiciamento, que é o ato de atribuir a alguém a autoria de determinada infração penal, temos agora uma previsão legal prevista no parágrafo 6º do artigo 2º da Lei 12.830 de 2013, e como o próprio parágrafo 6º fala, é um ato que privativo do delegado de polícia. E esse ato privativo do delegado de polícia deve ser ali fundamentado mediante aí uma análise técnica jurídica do fato que foi ali investigado e deve indicar autoria, materialidade e todas as circunstâncias daquele fato. Daqui conseguimos, já trouxe praticamente uma questão para você de prova, no sentido de que o que eu vou entender como sendo indiciamento. Inclusive o indiciamento ele pode ocorrer com o desenrolar da investigação e ao final o delegado, ao elaborar o seu relatório final, ele conclui ali pelo indiciamento, que muitas das vezes pode vir a ocorrer ou não, que pode ser que ele chegue ao final de uma investigação e não conclua que aquela pessoa que ali esteve sob investigação seria autora daquele delito, daquela infração penal, e ao final ele não determinar ali o indiciamento. Mas por fim, o indiciamento seria o quê? Um ato geralmente ao final da investigação, com a conclusão daquele inquérito policial, o delegado aqui, por ato fundamentado, indiciaria determinada pessoa como autora de uma infração penal, e geralmente pode ser que venha a ocorrer também como ato primeiro da investigação, no sentido de que, quando estivermos diante ali da lavratura de um auto de prisão em flagrante. Com a lavratura do auto de prisão em flagrante, já há ali o quê? A autoria, consequentemente, o indiciamento de determinada pessoa como autora ali de uma infração penal. Mas, geralmente, ocorre quando? Ao final da investigação, após a conclusão daquela investigação, se elabora o relatório final e aí sim se conclui pelo indiciamento. Atribui a determinada pessoa a autoria de uma infração penal. Aí começa a seguinte situação. Como o próprio parágrafo 6º diz pra gente,
É um ato privativo do delegado de polícia. E por ser um ato privativo do delegado de polícia, duas conclusões nós vamos tirar. É um ato que só vai ocorrer aonde? Na fase de investigação. Não há que falar em indiciamento, uma vez o quê? Iniciada a segunda fase da persecução penal. Uma vez o quê? Ingressado em juízo com a ação penal, com o recebimento da denúncia, não há mais que se falar em indiciamento. Por quê? É um ato privativo do delegado de polícia e, consequentemente, é um ato que vai ocorrer aonde? Na primeira fase da persecução penal, durante uma investigação criminal, no bojo de um inquérito policial. E por ser, mais uma vez, um ato privativo da autoridade policial, qual a outra conclusão que eu retiro daqui? Não pode o Ministério Público, não pode a autoridade judicial, o juiz, determinar que a autoridade policial indicie alguém. Porque, como o próprio parágrafo 6º fala, é um ato fundamentado, privativo dessa autoridade policial, mediante o quê? Uma análise técnica jurídica que esta autoridade aqui, o delegado de polícia, faz sobre determinado fato e, consequentemente, atribui aqui autoria e materialidade e suas circunstâncias a determinada pessoa. Então, não pode aqui outras autoridades, no sentido de MP, no sentido de autoridade judicial, determinar o indiciamento de determinada pessoa. Por quê? É ato privativo do delegado de polícia. Ele, mediante análise técnica jurídica do fato, que vai ali indiciar ou não. Até mesmo pelo fato de que o indiciamento não está atrelado ao Ministério Público. Pode ser que, ao final de um procedimento de investigação, ao final de um inquérito, o delegado determine ali o indiciamento. Mas pode ser que o MP, ao olhar aquele inquérito policial, ele entenda que aquela pessoa não teria sido autora daquele fato, ou então até mesmo que não há ali nem justa causa para ele ingressar em juízo e até pede o arquivamento. Então, o indiciamento é um ato privativo da autoridade policial. A autoridade policial aqui, leia-se, o delegado de polícia, como o próprio dispositivo faz menção de forma expressa. O delegado de polícia, mediante ali a análise técnica jurídica que ele faz do fato, ele vai atribuir ou não o indiciamento. É um ato privativo dele. Então, consequentemente, sendo um ato privativo do delegado de polícia, só ocorre durante a investigação, no curso de um inquérito policial e, consequentemente, não pode o MP e tampouco a autoridade judicial determinar o indiciamento. Até mesmo pelo fato de que, friso aqui, o Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, ele não está o quê? Vinculado a esse indiciamento. Pode ser que a autoridade indicie ou não determinada pessoa e o MP também entenda de forma diversa. Mas é ele que é o titular da ação penal pública. E, por fim, é ele que vai ali determinar se ele vai ingressar em juízo ou não. Se ele tem ali justa causa, enfim, preenchendo ali outras condições de ação para se deflagrar a ação penal. Ok? E isso que eu acabei de dizer para você, de que sendo o ato privativo da autoridade policial e, consequentemente, não pode o juiz, não pode o MP determinar o indiciamento, já foi, inclusive, julgado pelo STF, nesse HC aqui que eu trago colacionado aí para vocês. Trago aqui já leitura e, obviamente, trouxe o ponto mais importante aqui para o nosso estudo. Olha aí como é que começa. Sendo o ato de indiciamento de atribuição exclusiva da autoridade policial, não existe fundamento jurídico que autorize magistrado, após receber a denúncia, requisitar o delegado de polícia o indiciamento de determinada pessoa. A rigor, a requisição dessa natureza é incompatível com o sistema acusatório, que impõe a separação orgânica das funções concernentes à persecução penal, de modo a impedir que o juiz adote qualquer postura inerente à função investigatória. Então, por ser um ato privativo, como o próprio julgado frisou, é um ato privativo da autoridade policial, não poderia o quê? Não poderia que outras autoridades, no caso aqui, o juiz, determinar o indiciamento à autoridade policial. Então, eu trago aqui, relacionado para vocês, o julgado do STF nesse sentido.
E o que você tem que abrir de OBS em relação a esse tema, que pode ser que venha aparecer na sua prova. Falei do indiciamento, que indiciamento é ato privativo da autoridade policial, inclusive trouxe um julgado nesse sentido, que reforça que MP, autoridade judiciária, não pode aqui determinar o indiciamento ao delegado de polícia, é um ato privativo dele, ele diante da sua análise técnica jurídica que vai determinar o indiciamento ou não. Estamos diante do sistema acusatório, cada um com a sua função. Então, o delegado de polícia, na função ali de autoridade policial, presidente de uma investigação, no curso de um inquérito policial, que vai determinar ali o seu indiciamento ou não diante da sua análise técnica jurídica. E o que pode aparecer dentro desse tema? Indiciamento entendo ali na investigação, uma autoridade por foro por prerrogativa de função. Por quê? Qualquer pessoa pode ser indiciada. Em regra, qualquer pessoa pode ser indiciada. Está lá figurando como investigado. Chega-se à conclusão, diante de tudo que foi ali coletado naquela investigação, que determinada pessoa tem ali indícios de que ela teria sido autora de uma infração penal. A autoridade policial, mediante isso, determina ali o indiciamento desta pessoa. Qualquer pessoa pode ser indiciada. Mas eu digo aqui que em regra, por quê? Eu tenho que tomar cuidado quando eu estiver diante de uma investigação que está ali uma autoridade com foro por prerrogativa de função. E aí, ele pode ser indiciado pela autoridade policial? Pura e simplesmente, a autoridade policial analisou durante as investigações e conclui-se ali que essa pessoa que tem ali foro por prerrogativa de função teria sido autora da infração penal e, consequentemente, ele determina o indiciamento, ou ele tem que pedir aqui autorização para o ministro, relator, enfim, ao tribunal em que essa autoridade detém ali foro por prerrogativa de função. E aí, é necessária essa autorização para o indiciamento ou não? STF e STJ divergem nesse sentido e eu trago aqui para vocês. Então, a pergunta que eu venho é na seguinte situação. Eu tenho um indiciamento de uma autoridade por foro por prerrogativa de função. E aí, ela pode ser indiciada pela autoridade policial, diante da sua análise técnica jurídica, sem pedir autorização ao tribunal ao qual ela detém o foro por prerrogativa de função, ou não? Vamos lá. Primeiramente, o que o STF vem entendendo a respeito disso, do indiciamento e autoridade com foro por prerrogativa de função. Trago aqui para vocês, colacionado, o julgamento no inquérito, quase deixei cair aqui, o inquérito 2411, a questão de ordem que foi julgada nesse inquérito 2411 e o que o STF entendeu. Com o julgamento da questão de ordem 2411, desse inquérito, enfim, desse inquérito 2411, essa questão de ordem que foi aqui julgada, o STF entendeu o seguinte: as autoridades que detenham foro por prerrogativa de função no STF, para que a autoridade policial venha a indiciá-las, deve pedir autorização judicial ao ministro relator. Então, o STF entendeu o seguinte, nessa questão de ordem julgada nesse inquérito 2411. Entendeu que as autoridades que detenham foro por prerrogativa de função no STF, para que a autoridade policial venha a determinar ali o indiciamento, ele deve pedir anteriormente o quê? A autorização do ministro relator. Então, o STF diverge do STJ. E o que o STF entende? Friso aqui, inclusive, para vocês, o que foi julgado nessa questão de ordem do inquérito 2411, frisei aqui ao final. A supervisão do ministro relator. A iniciativa, aqui começa. A iniciativa do procedimento investigatório deve ser confiada ao MPF no caso, contando com a supervisão do ministro relator do STF.
A Polícia Federal não está autorizada a abrir de ofício inquérito policial para apurar a conduta de parlamentares federais ou do próprio presidente da República. No caso aqui, deve-se pedir autorização ao ministro relator, ao STF, no caso em específico. Então, nessa questão de ordem julgada nesse inquérito 2411, o STF entende que a iniciativa investigatória é sim do Ministério Público, mas deve haver o quê? Toda uma supervisão pelo ministro relator do STF. Então, no momento em que há ali uma investigação, no caso aqui em específico foi pela Polícia Federal, a Polícia Federal, no momento em que estiver investigando uma autoridade que detém ali foro por prerrogativa de função, eles ressaltaram aqui parlamentares federais, até mesmo inclusive o próprio presidente da República, eles não podem instaurar de ofício na forma do artigo 5º, inciso 1 do Código de Processo Penal. Eles dependem aqui primeiramente de quê? De uma autorização judicial. No caso aqui, uma autorização do ministro relator do STF. Para início da investigação e, consequentemente, também para o indiciamento. É assim que entende o STF. Inclusive, há doutrinas, ressalto aqui com vocês que há doutrinas que trazem esse entendimento do STF, ressaltam esse entendimento que ocorreu nesse julgamento dessa questão de ordem dentro desse inquérito 2411, ressaltando o seguinte, que esse entendimento deveria ser utilizado seguindo os demais tribunais abaixo do STF. Então, a doutrina, vocês se abrirem vão ver, a doutrina que fala nesse sentido. Por exemplo, a doutrina do professor Renato Brasileiro. Se você abrir, ele vai dizer o seguinte, esse entendimento aqui, julgado pelo STF nessa questão de ordem, nesse inquérito, deveria ser adotado pelos demais tribunais que, obviamente, em relação às suas autoridades que ali detenham foro por prerrogativa de função. Mas o STF fala, sim, nesse sentido, que apenas as suas autoridades que detenham foro por prerrogativa de função no STF, ou para início de investigação e, consequentemente, também para indiciamento, deve aqui ter autorização do ministro relator. O STF, como já frisei aqui, esse entendimento se refere apenas, como está em negrito aqui, as autoridades com foro especial por prerrogativas de função perante o STF, não se aplicando o quê? As demais autoridades com foro especiais perante os demais tribunais. Porque, mais uma vez, ressalto, o STF ali foi categórico, expresso, no sentido de falar o quê? As autoridades que detenham foro por prerrogativa de função no seu tribunal, ali no próprio STF. E o STJ, como eu acabei de dizer para vocês, há divergência entre STF e STJ. O STJ pensa em sentido o quê? Diverso. O STJ entende, inclusive, tem diversos precedentes nesse sentido e é firme dizer que quem que necessita de prévia autorização, seja para investigação ou então até mesmo para indiciamento, são as autoridades que detêm foro por prerrogativa de função no STF. As demais autoridades que detenham foro por prerrogativa de funções nos demais tribunais, não há essa exigência. Por quê? Porque não há essa exigência. Não há lei nesse sentido. Não há norma constitucional nesse sentido. Não há nenhum tipo de norma que fale nesse sentido. De que para abertura de investigação em relação a essas autoridades, deve ser realizado deve ser ali requerida a autorização judicial. Não há norma nesse sentido. Há apenas o quê? Há apenas norma constitucional no sentido de que essas autoridades detêm foro por prerrogativa de função no Tribunal XYZ. Não falando a respeito do quê? Da investigação. Então, como não há norma constitucional nesse sentido, como não há ali norma infraconstitucional nesse sentido, em relação à investigação das demais autoridades, não aquelas que detêm o foro por prerrogativa de função no STF, as demais autoridades, não haveria ali a necessidade de se requerer autorização judicial, seja ali para início da investigação ou então até mesmo para o indiciamento.
É o que entende aí o STJ, coloquei para vocês. Tem entendimento firme no sentido de que apenas no que tange aos investigados com foro especial perante o STF seria imprescindível essa prévia autorização do Poder Judiciário para instauração do inquérito policial. Desculpa, trouxe o julgado aí, até bem recente, 2018, do STJ, que fala aí, ó, frisei, a jurisprudência tanto do pretório excelso, falando aí do STF, quanto deste sodalício, no caso aqui STJ, é assente no sentido da desnecessidade de prévia autorização do judiciário para a instauração de inquérito ou procedimento investigatório contra agente com foro por prerrogativa de função. Olha só, dada a inexistência da norma constitucional ou infraconstitucional nesse sentido. Conclusão que revela a observância ao sistema acusatório adotado pelo Brasil, que prima pela distribuição das funções de acusar, defender e julgar em órgãos distintos. Olha, trouxe aqui mais um julgado também do STJ, também um pouquinho mais recente, aí de 2019, que vai nesse mesmo sentido, da desnecessidade de prévia autorização judicial, seja para a instauração do inquérito policial e, consequentemente, para o indiciamento. Onde há necessidade de se pedir ali autorização judicial, uma prévia autorização judicial para início de investigação e consequentemente, para o indiciamento, são em relação às autoridades que detêm o foro por prerrogativa de função no STF, como foi decidido na questão de ordem do inquérito que acabamos de ver. Ok? Então, se atenham aí que em relação ao indiciamento, quando estiver diante de uma autoridade com foro por prerrogativa de função, nós temos ali divergência entre os tribunais superiores. STF entende no sentido, mas em relação às autoridades que ali têm um foro por prerrogativa de função, em que é necessário sim prévia autorização do ministro relator, tanto para o início da investigação, quanto para o indiciamento, o STJ já dizendo que não, sendo firme no entendimento de que as demais autoridades que possuam foro por prerrogativa de função nos demais tribunais, não há essa necessidade de prévia autorização judicial, até mesmo pelo fato de que não há norma constitucional e tampouco infraconstitucional nesse sentido. E isso preza e prima pelo sistema acusatório que é adotado aqui na nossa Constituição. No nosso ordenamento jurídico, melhor dizendo, não só na nossa Constituição, mas no nosso ordenamento jurídico como um todo, preza aqui pelo quê? Sistema acusatório, entre a divisão dessas funções de acusar, defender e julgar em órgãos distintos, e a partir do momento em que eu peço autorização para um órgão judicial para eu indiciar alguém, eu estaria ali havendo uma burla em relação ao sistema acusatório. Ok? Então, faça os OBS nesse sentido. E só se atentem ao seguinte, duas autoridades que também, digamos assim, detêm foro por prerrogativa de função, que necessitam sim de autorização judicial, autorização judicial não, mas que depende sim de uma autorização para abertura de investigação e, consequentemente, também para o indiciamento. Quais são elas? Magistrados e promotores. Então, toma cuidado, porque magistrado e promotor, nas suas leis orgânicas respectivas, está lá inserido qualquer lei orgânica, tanto a nacional, no caso da magistratura, também do MP, da União, como também a dos respectivos estados. Todas elas têm uma ressalva em relação a magistrados e promotores, no sentido de que magistrado e promotor, no momento em que eu estou numa investigação e eu me deparo com um crime sendo praticado por um magistrado ou então por um promotor, essa investigação deve ser remetida ao seu órgão superior, seja da magistratura, seja ali do Ministério Público. E, consequentemente, a investigação será conduzida por esses órgãos de chefia da magistratura e do promotor, do Ministério Público, melhor assim dizendo. Então, em relação a essas duas autoridades, todas as leis orgânicas dos estados, da magistratura e também do Ministério Público falam nesse sentido. Investigação e, inclusive, isso eu vou deixar para falar quando falarmos de prisão, eles não podem ser presos
a não ser por ordem judicial ou quando eles forem ali surpreendidos em flagrantes delitos de crimes inafiançáveis. Então, enfim, abre também um OBS em relação a essas duas autoridades, magistrados e promotores. Porque a partir do momento em que eu me deparo com numa investigação, um promotor ou um magistrado sendo ali investigado ou então ali tendo praticado uma infração penal, essa investigação tem que ser remetida ao seu superior, ao seu órgão de chefia, no caso, órgão especial, no caso de magistrado, e Procuradoria Geral, no caso de promotores. Ok? Então, faça essa ressalva aí em relação a essas duas autoridades, ok? E para caminharmos agora sim para o final do nosso ponto de inquérito policial, vou falar um pouquinho aqui do controle externo da atividade policial. Controle externo da atividade policial. Encontra-se fundamento no artigo 129, inciso 7 da Constituição. O que me diz ali o artigo 129, inciso 7 da Constituição? Que a gente retira ali o fundamento constitucional para esse controle externo da atividade policial exercida por quem? Pelo Ministério Público. Quem exerce o controle externo da atividade policial é o Ministério Público. O artigo 129 da Constituição vai trazer ali todas as atribuições do Ministério Público. Dentre elas, o controle externo da atividade policial. Olha o que o inciso 7 fala, exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar, mencionada no artigo anterior. O artigo anterior faz menção também a uma lei complementar. Essas leis complementares estão aqui. Trago aqui a lei complementar do MPU, do Ministério Público da União, em que traz aqui esse exercício da atividade de controle externo por parte do Ministério Público, a resolução 20 do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta essa atividade de controle externo, por parte do Ministério Público, trazida aqui na sua Lei Complementar 75 de 93, e trago aqui a Lei Complementar 3494, que é a Lei Orgânica do MP de Minas Gerais, que traz aí no seu parágrafo 9º as balizas também para o desempenho dessa atividade por parte do Ministério Público, para desempenho do controle externo da atividade policial por parte aí do MP, ok? Mas vem no mesmo sentido que está disciplinado na Lei Complementar do MP de Minas e também na Lei Complementar do Ministério Público da União. Praticamente, eles pegam a Lei Complementar do órgão maior e vão pegando e vão colocando nos estados, enfim. Então, são os artigos, inclusive até aqui coincidiu de ser o artigo semelhante, né, na Lei Complementar do MP da União, o artigo 9º também e 10º. Na Lei Complementar do MP de Minas também é artigo 9º, mas apenas o artigo 9º. Mas enfim, aqui estão as balizas para que esse controle externo da atividade policial seja aí desempenhado pelo Ministério Público. Eu só quero que vocês entendam o seguinte, em relação ao controle externo da atividade policial, entendam o seguinte, todos aqueles órgãos responsáveis pela atribuição de atividade policial, que exerce ali o poder de polícia na sua vertente segurança pública. Então, todos os órgãos incumbidos de exercício da segurança pública do artigo 144 da Constituição estão inseridos aqui nesse controle externo por parte do Ministério Público. E eu quero que vocês também entendam o seguinte, por mais que esse controle externo seja exercido pelo Ministério Público, isso não quer dizer que há ali uma hierarquia, há ali uma subordinação das polícias, assim digamos, em relação ao MP. Esse controle externo nada mais é do que o quê? Uma fiscalização para saber se tudo que está previsto em lei está sendo observado pelas polícias quando adotam as suas posturas, as suas atividades policiais. Então, nada mais é do que isso, além também de não só figurar o controle externo como uma fiscalização.
mas também haver ali uma interação entre aqueles agentes que exercem o que é a persecução penal. Então, agentes da persecução penal, eu incluo MP e também as polícias, seja ali os órgãos que exercem as polícias judiciárias, seja ali os órgãos que exercem a polícia ostensiva, e esse controle externo realizado não é apenas uma fiscalização para saber ali se está sendo seguida uma regularidade, uma adequação em relação aos procedimentos empregados por essas polícias que estão sendo ali controladas de forma externa pelo MP, mas também haver entre esses agentes que exercem a persecução penal uma interação. Ok? Isso tudo que eu acabei de dizer para vocês, mais uma vez, eu sempre coloco no slide, depois, caso queira, tá? Tá aí no slidezinho para vocês. E só não frisei aqui que essa atividade de controle externo da atividade policial, ela decorre do sistema de freios e contrapesos previsto aí no nosso regime democrático. Ok? Então, encerro aqui com vocês o ponto do nosso edital em relação a inquérito policial. Inclusive, abordei de uma forma bem ampla, né, as consequências em relação à notícia-crime, os desdobramentos possíveis e impossíveis que o seu examinador pode fazer. A gente foi um pouquinho bem além para não restar aí nenhuma brecha para o seu examinador cobrar algo que você não tenha visto, ok? Porque o tema inquérito policial, se você está fazendo as provas anteriores, aconselho que faça as provas anteriores para você ter uma noção de quem é o seu examinador. Você vê que sempre tem questões de inquérito policial. Não há uma prova que não caia esse ponto, ok? Então é um ponto de extrema importância, não pode ser aí negligenciado. Ok? Então, encerro a nossa aula de hoje, tá? Próximas aulas aí, outros pontos do nosso edital. Até mais!